Salve, salve família! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, a Rádio Web hoje, podcast Solidária, recebe dois amigos, dois companheiros que têm uma história de luta para o povo brasileiro. Estou aqui nada mais, nada menos com um camarada e amigo, deputado estadual Leleco, camarada e amigo, deputado federal Padre João. E aí, tudo bem? Bom demais, né, Padrão? Que alegria estar aqui. É uma alegria. A palavra solidária, ela já também é um apelo, mas a alegria de estar aqui com você. Um espaço que está sempre aberto e assim, os juntos para servir, como que acho que quase que inaugurando isso aqui. Olha, vocês estão tendo, eu estou tendo a grata alegria de estar com dois amigos aqui e nós estamos estreando isso aqui, Padre João, porque nós queremos ouvir a voz do povo, trazer aqui grandes lideranças. Leleco, vou perguntar primeiro para você, por que esse apelido Leleco? O pessoal pergunta para mim, ô Rubens, seu amigo, deputado, Leleco, por quê? Eu fico imaginando quando os pais veem uma criança assim com essa sonoridade, né, do leleco e ieco. Então tem criança que aprende a falar leleco primeiro antes de chamar papai e mamãe, né? Eu creio que seja por aí, um apelido carinhoso que recebi da minha avó, porque lembrou-se também de um primo já falecido, ela que veio da região de Sete Lagoas, e aí a história que eu conto é essa. Eu só sei de uma coisa, quem me deu o apelido ficou livre dele e eu carrego para a vida inteira. Eu costumo dizer que é um apelido, né, Padre João? Um apelido assim, popular, carinhoso, é bonito. Padre João, me conta uma coisa. Você sempre teve o sonho de ser padre? Você pensou em ser outra coisa? Jogador de futebol, professor? Como é que você entrou, né? Sua família é religiosa? Conta para nós aqui, o povo quer saber, da rádio, não, podcast Web Solidária. Solidariedade. Então, eu sou natural de Urucânia, tá lá na Zona da Mata. Eu sou da roça, meu pai, inclusive, hoje continua na roça. Eu queria era casar bem jovem, queria ter meus filhos bem novos. Sério? Era. Mas quando 17 anos, trabalhando já na catequese, que aí eu fui para o seminário. Então peguei todo mundo de surpresa, minha família toda. E aí fiz o seminário em Mariana, 9 anos, depois fui trabalhar em Ouro Branco. Então eu continuo ligado à Arquidiocese de Mariana, mas sempre tive os trabalhos sociais, com a criança, pastoral carcerária, pastoral de trabalho e renda. Então por isso que entra a fé e a política como uma prática diária. Maravilha. Por exemplo, assim, você é da teologia da libertação, Dom Helder é a sua referência. Quem que é a sua referência na Igreja Católica? Assim, que você... O próprio Dom Luciano, que me acolheu, né, é uma figura foi muito amigo do Dom Helder, Dom Pedro Calzondário. Então, toda a nossa religiosidade é nessa linha de fato libertadora das comunidades eclesiais de base. Então é na base, é na comunidade, é na quebrada, é lá na zona rural, é no quilombo, é essa relação também com o nosso povo de terreiro. Então é importante a religiosidade nos levar a amar e respeitar a diversidade. Maravilha, Padre João. Leleco, fala uma coisa, juntos para servir. Nós temos uma sociedade que pensa muito individual, você e o Padre João, construindo digamos assim, uma política mais democrática, diversa e coletiva. Como é que é isso, assim? Explica para nós aqui, o Juntos para Servir. Servir na política é o contrário de ser servido. E é um princípio para nós. Tem 22 anos que estou trabalhando junto com o Padre João, com lealdade, com essa mesma firmeza de propósito. Quando veio a nossa eleição, que se somou a de Padre João, que já teve 2 mandatos estaduais, para o 4º mandato federal, nós tomamos uma decisão antes mesmo de tomar posse. Nós fizemos uma Assembleia Geral, que já é o método de trabalho há 22 anos, coletivo e participativo, e tomamos essa decisão de que tudo seria junto para servir. No sentido da assessoria, no sentido da tomada de decisão política, construção de projetos de lei, também na destinação de recursos, na fiscalização e na atuação política como formação. Por isso, juntos para servir, porque nós não viemos para ser servidos. Nós estamos entendendo que o poder tem que ser devolvido ao povo e devolvido com ação prática para que mude a vida, de fato, dos mais pobres. Muito legal.
Padre João, tem uma crítica, e até eu compactuo com essa crítica, que as esquerdas abandonaram, não tem trabalho de base, que eu chamo de povão, aquele que labuta, aquele que trabalha o dia a dia, aquele que não sabe se vai tomar o café da manhã, almoçar ou jantar. E eu vejo nos Juntos para Servir, vocês estão construindo uma outra lógica. Como é que vocês chegam no povão assim, para a gente mudar esse jogo? Olha, eu acho que esse fenômeno, Rubinho, ele iniciou já no primeiro governo Lula, porque achou que conseguiu o governo e estava tudo resolvido e um abandono da base. Mesmo criando políticas para atender essa base, mas não construiu essa formação popular, esse empoderamento do povo enquanto direito. Por isso que o Juntos para Servir, o Estado brasileiro está organizado nas 3 instâncias, né? Federal, os estados e os municípios. Então, acho que nós já avançamos bastante, o Juntos para Servir, nessa linha de fazer debate que está em impacto direto na vida do povo, no plano federal e no plano estadual. A gente tem conseguido fazer isso. Políticas importantes que estão retomando, como Minha Casa Minha Vida, mas na cultura, os pontos de cultura, as cozinhas, mas ainda tem uma lacuna. O Juntos para Servir ainda tem uma lacuna, que é esse debate em nível municipal, de ter parcerias mais leais, parcerias que de fato têm essa mesma sensibilidade de empoderar o povo. Empoderar com informação, com conhecimento, com organização, para acessar as políticas e os programas. Muito legal o que você está falando, porque aqui nós estamos na Casa da Solidariedade. E é um espaço aqui democrático que a gente quer fazer aqui, construir um polo cultural com muita música, teatro, cinema, essa experiência aqui, trazer a molecada para fazer inclusão digital. Agora, tem uma coisa assim, o governo Lula agora, nós somos a 8ª economia do mundo, o desemprego caiu, a inflação está controlada. Mesmo assim, Lelé, quando você vai conversar com o povo, a gente não tem... O que está acontecendo assim? Nossa vida está melhorando, governo Lula fazendo políticas, por exemplo, para a juventude, o Pé de Meia, que é um grande programa para o João, e também construindo institutos federais, fora outras políticas. Por que ainda a gente não virou o jogo, Lelé, com o povão, mesmo o Brasil melhorando? Há uma guerra de informações. Isso é notório quando a gente vai hoje na principal fonte de informação, que é o celular. Você nota uma enxurrada de fake news, de informações desencontradas, e a percepção das pessoas vai ficando longe. Mas veja só, Mônica, minha esposa, chegou ontem em casa com uma picanha que custou R$30. Ela comprou aqui, perto do Floramar. E aí, eu me perguntei, na hora, essa picanha já está no Floramar, já está chegando na casa das pessoas? Será que estão sentindo que nós agora temos uma política que inclui proteína, e eu estou falando da picanha de forma simbólica, que inclui a cesta básica como um direito? Será que já perceberam que 33 milhões de brasileiros estavam na linha de pobreza extrema até o finalzinho do último governo do inelegível, e que agora nós diminuímos drasticamente esse número que as pessoas estão tendo acesso ao alimento no supermercado? Será? Então, nós temos aqui uma inclusão das pessoas por meio das movimentações e das ações do governo federal, mas nós não temos uma percepção comunicacional desta inclusão. Então eu vejo que os desafios nossos são enormes. Por exemplo, aqui, nesta rádio web, neste podcast, nós estamos tendo condições de dialogar, e é isso que nós precisamos fazer, dezenas de milhares de milhões de experiências, para que a gente atinja, de fato, uma comunicação popular, e que a gente perceba o que é verdade, e que a gente saiba distinguir verdade de mentira, fake news de ação governamental. Muito bom. Mas, João, você que é um grande deputado federal, como é que a gente traduz essas políticas de sair lá de Brasília para que a dona de casa, o motorista, aquele que está no aplicativo, que hoje, o Lelé falou uma coisa muito importante, eu venho falando isso, a classe trabalhadora é vencedora, nós somos vencedores. Hoje, todo moleque da quebrada, Padre João, tem um celular, a gente dialoga, você pode ir em qualquer lugar, olha para você ver aqui, antigamente era impensável nós, a classe trabalhadora, ter um lugar desse agradável para trazer as pessoas uma rádio.
Então a gente tem acesso hoje. O que está faltando, Padre João? Nós somos preguiçosos? O que está faltando para a gente mudar? Ó, gente, estou recebendo aqui hoje, na podcast Web Solidária, 2 grandes amigos, 2 grandes parlamentares, viu? Padre João. Olha, acho que falta essa interação ainda maior de levar as pessoas a entenderem de que, de fato, ela tem direito que está assegurado na Constituição. Mas quando não tem a sensibilidade do governante, ele pode protelar esse acesso ao direito. Isso aconteceu nos últimos anos. Então, hoje, o Lula teve um primeiro ano de como que organizar. Esse segundo, já avançamos bastante com políticas estruturantes. Veja bem o Minha Casa Minha Vida. A pessoa vai deixar de pagar aquela prestação. Todas as famílias que estão no CAD1, que tiveram Minha Casa Minha Vida, ou que agora entram, Belo Horizonte está com centenas, milhares, na verdade, de casas já para esse ano, Minha Casa Minha Vida. Então, ela não vai pagar, desde que seja no CAD1. Hoje, outra coisa importante demais, né, é a própria regulamentação da reforma tributária. Essa regulamentação é mais dinheiro no bolso do pobre. Por quê? Com a alíquota zero da cesta básica, e mesmo outros itens que estão fora da cesta básica, ao ele comprar, tem o tal cashback, que é a devolução dos impostos. Porque ainda hoje, em que pese que o Lula tem uma boa vontade, ministérios avançando com políticas e programas na área da cultura, da educação, da assistência, da saúde, em todas as áreas, a gente tem um Congresso que dificulta, que é um Estado mínimo para os mais pobres e máximo só para os grandes. Então a gente tem esse entrave e temos ainda, Rubinho, um entrave que é o Banco Central, política de juros. Hoje eles estão preferindo produzir para exportação do que o mercado interno. Então eu acho que a mudança de rumo do Banco Central, né, vai avançar mais e as pessoas vão sentir mais no dia a dia que o custo de vida já está bem mais em conta. Padre João, uma coisa importante, quando você sai aqui, Lélia, para conversar com as pessoas, né, que eu chamo assim, os trabalhadores que estão na labuta no dia a dia, Rubão, Rubinho, agora o Lula taxou as nossas blusinhas. Isso é verdade, Padre João? Nós estamos taxando as blusinhas das pessoas, as pequenas coisas. Como é que é isso? Explica para nós se isso é verdade ou mentira. Olha, na reforma tributária, priorizou bastante a questão da alimentação, Certo. numa linha da alimentação saudável. Mas ela mexeu com todos os itens. Às vezes, quando se trata de importação, que tem uma pequena taxa. Mas isso, acho que as pessoas vão entender que é também na quebrada, a gente tem como fazer uma confecção. Hoje nós só vamos inverter o processo em todos os setores quando a gente fazer as pequenos laticínios, pequenos frigoríficos, pequenininhos, mas nas áreas urbanas, uma pequena confecção, porque senão nós vamos só alimentar o capital financeiro, e às vezes o capital financeiro é internacional. Então, nós temos que voltar à base para gerar emprego e renda aqui e não simplesmente ser um vendedor de um produto importado. Então, é possível você gerar emprego para a menina, para o jovem, na própria comunidade. Acho que essa é a retomada que temos. E assim a gente fez outro dia, nós fomos numa escola de samba campeã de Belo Horizonte desse ano, e que lá, aquela confecção, para além das fantasias, para além das alegorias, de todo o vestuário, desde bateria até as alas, eles já estão fazendo roupa, com tecido nacional, com máquinas bordadeiras, trabalhadoras e trabalhadores ali, e já estão também nessa disputa. Então veja, eu acho que o Padre João aqui foi muito objetivo. Ele disse, o importado ele tem um imposto maior e um incentivo para a industrialização nacional. Para além disso, nós mesmos, quantos kits costura, Padre João, nós temos levado às comunidades para que a gente tenha esse testemunho não só de dizer que incentivar pequenos grupos para terem renda, mas com a beleza, nosso povo sabe costurar. Nosso povo tem bom gosto, é criativo. Eu costumo dizer que tem 2 coisas no Brasil que são maravilhas. Primeiro, o povo brasileiro, o povo trabalhador, acorda, levanta, ele faz a sua correria.
E segundo, a cultura popular. Isso, a gente aprende a cultura popular na rua. Lelé, para você, o capitalismo está em crise. Agora a França nos deu um exemplo muito importante para derrotar os setores mais reacionários e conservadores. Eles foram para as quebradas. Daqui a pouco nós vamos para a quebrada aqui na maior favela de Belo Horizonte. Esse exemplo da França, a gente possa trazer esse exemplo da França para a gente derrotar esse setor mais conservador, mais reacionário. O que você diz desse processo? A França avançou na política não permitindo que setores reacionários tomassem conta do Congresso. Não é o caso do Brasil. No Brasil, os reacionários estão em maioria. O Padre João está aqui ao lado. Ele mesmo diz aqui que não passa de 140 votos de 513. Na Assembleia, se a gente nota, esse setor também que está ligado ao governador Zema, que nada faz de política pública, eles são 57, nós somos 20. Um grande exemplo para nós está na América Latina, não está na França. Nós mesmos estamos aqui lutando com a autogestão, criando cooperativas de autogestão para que a gente não coloque na mão de empresas a casa, que é um direito nosso, para não virar mercadoria e não virar um caixote de pombo. Nós temos exemplos na América Latina de autogestão nas fábricas, nas creches. Nós estamos fortalecendo associações cooperativas porque a América Latina bebe na fonte dos povos quechua, dos povos andinos, que é o nosso jeito de ver a terra e de nos organizarmos por cima dela. Nós somos um país que foi colonizado por portugueses. Nós temos traços culturais que nos colocam muito distante daquilo que o nosso povo, que também sobrevive em toda a América Latina, vem apontando como caminho. Por isso, eu penso que a Aliança Bolivariana dos povos latino-americanos, ela é a grande ferramenta de unificação para que a gente não tenha um modelo europeu a nos trazer aqui uma proposta de libertação dos povos. Mas pegando essa linha, Padre João, a gente que vai construir bem na base, tem uma grita geral, é o seguinte: os próprios partidos de esquerda, eles não fomentam as lideranças populares. E essa anistia que ocorreu agora dos partidos, muita gente está criticando que os negros, as mulheres vão ficar prejudicados nesse pleito agora, porque uma campanha fica muito cara. E aí, qual que é a grande crítica que se tem hoje da esquerda? Que se tem uma elitização da esquerda, uma burocratização. Porque para você disputar a eleição, uma liderança popular fica muito caro. Como é que você vê esse processo, Padre João? Você que está lá no Congresso, bem lembrado pelo companheiro Leleco, por exemplo, hoje a base lá, mais conservadora, tem 300 votos, tranquilamente. 350, 380. É impossível fazer governo assim, com essa base conservadora, com a falta de participação social, ou a gente não consegue emergir lideranças. Como é que você explica isso? Acho que esse ponto é importante, viu, Lelé? Eu vivi dois momentos. O primeiro momento era o financiamento privado, as empresas que financiavam os candidatos. Não existia financiamento público de campanha. Era um período mais difícil, porque mesmo quando seja um negro, um indígena, um pobre, um trabalhador, conquistava o poder, ele ficava meio refém de quem financiou a campanha, e é de setores econômicos. Então, o que nós avançamos? Com financiamento público, porque aí o indígena, o trabalhador, o pobre, né, o da comunidade, essa pessoa teve chance. Então, já tivemos uma certa mudança. É verdade que ainda os partidos estão bem burocratizados e um pouco contaminados também ainda pelo poder econômico. Mas já tivemos um avanço de ter, de fato, esse financiamento público, possibilitar que aquela pessoa assalariada possa se candidatar e ter um recursozinho para a campanha. Ainda hoje os partidos estão priorizando muito a questão do executivo, né? É diferente do legislativo aqui na capital. Mas às vezes supervaloriza o executivo e não valoriza como deveria o legislativo. E, inclusive é o que nós estamos vendo no Congresso. Talvez se tivesse investido mais nas candidaturas proporcionais do legislativo, teríamos mais deputados comprometidos com o povo. É porque o banqueiro é representado, correto? Mineração. A mineração o agronegócio é representado. O que você faz é, numa metodologia, numa pedagogia simples, é dizer: aqueles pobres
só passaram a ter mais condições de maneira que o financiamento público de campanha pudesse chegar até a ele. Porque o rico tinha direito, porque tinha dinheiro, o financiamento antes era feito por empresas, e agora você consegue, numa simbiose, tratar aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco, trazendo para mais perto. Ainda não corrigiu essa distorção, mas nos ajuda a perceber por que nós defendemos o financiamento público de campanha, e nós temos que fiscalizar, porque aqueles que estão ainda usando recursos de outras fontes, fazendo corrupção. Ainda agora, o Padre João teve um deputado federal cassado. Por quê? Eles não usam só dinheiro, não, usam também candidaturas fictícias, falsas, usando mulheres. Então a questão dos negros é vital e é importante. No Partido dos Trabalhadores, nós temos lutado para que a gente vá além desse mínimo, né, ou aquele 30%. Nós temos que lutar para que a gente dê melhores condições. E uma alegria te dizer, se a bancada hoje, na Assembleia Legislativa, tem 20 deputados, 7 são mulheres. E das 7 mulheres, 6 são negras. Isso é um avanço. É um avanço. Não, eu acho que é um avanço. Eu sou muito otimista. O Brasil, 8ª economia hoje do mundo, com uma inflação estabilizada, com desemprego em baixa. Eu acho que nós estamos voltando, Leleco e Padre João, a organizar a base, ser mais positivo, colocar... Porque é o seguinte, pessoal, estamos aqui hoje no podcast Web Solidária, com 2 grandes camaradas, 2 grandes parlamentares que fazem luta para o povo. É muito importante a gente voltar a acreditar na política, que a gente possa mudar, Leleco e Padre João. Então, é importante esse esclarecimento. Olha, o Brasil é um país rico. O Brasil, né, pessoal, presta atenção, o que assola o Brasil é desigualdade. Eu estava vendo, Padre João, Leleco, um absurdo, uma pessoa bilionária valer por 100 milhões de pessoas. A insegurança alimentar hoje, mais de 100 milhões de pessoas, como é que pode isso? O Brasil, o 4º produtor de alimentos do mundo, com uma agricultura familiar pujante. Aliás, perguntar para o Padre João aqui, para o Lelé, que eles sabem muito disso da agricultura familiar. A agricultura familiar é que leva a alimentação para mais de 70%, 80%. É isso, Padre João? É verdade. Explique isso para nós. Tem itens que chegam a 85% que quem produz é a agricultura familiar. Não é o agronegócio, Não, né? É o agro. O agro é a agricultura tóxico, familiar. agrotóxico, maltratando a mãe terra, contaminando as águas, e na lógica só para exportação. O agro hoje produz soja, mas é soja. Nós perdemos muito espaço de produção de feijão, de arroz, até de milho. Porque quando o dólar está alto, a lógica deles é produzir para exportação. Então, quem garante comida na mesa é a agricultura familiar. É a agricultura familiar. É verdade. Esses dias a grande denúncia de quem é que lucrou com o aumento de 7% do dólar? Quem é que utilizou-se do Banco Central para poder fazer a sua renda? Quem aqui que bota um dinheiro no banco e que tem 7% de aumento? Não tem. Então, veja, é o agronegócio. E a mineração. E a exportação. Tem um nome esquisito, para quem nos ouve, eles falam commodity. Explica para nós aí, para a dona de casa, para o motorista. Produção em larga escala, sem compromisso social para exportação. Ou seja, quem vai comer, ou se não, porque essa soja talvez vire aí óleo para a máquina. Aliás, o óleo foi criado para as máquinas, não para colocar no nosso organismo. E aí, a gente tem aqui uma coisa muito grave no Brasil. É que a tomada das terras e terras onde você precisa preservar a água, ela se deu a favorecer estes grandes empresários que comandam bancadas. Por isso que hoje é comum falar bancada da Bíblia, da bala, do boi, do banco. Tem mais uns B por aí, e não é a gente. Mas, Rodrigo, veja bem, falando de agricultura, o presidente Lula tem até o final desse mês para sancionar uma lei de autoria nossa, que criou a Política Nacional da Agricultura Urbana e Interurbana. Queremos ser parceiro para a gente fazer acontecer aqui a agricultura urbana e interurbana. Já existe. Já é maravilha, mas a potencialidade de Belo Horizonte é fantástica. Nós temos aqui um testemunho ali na escadaria do Taquaril. Um lote que estava ali servindo só para entulho foi tomado ali por um grupo de pessoas que produz verduras. Na porta estava escrito, né, Padre João? Aqui quem não tem,
Quem tem dinheiro leva. Quem não tem, leva também. Nós vamos lá, daqui a pouco nós vamos estar lá na favela da interessante. Terra, nós vamos levar essa ideia para João. Para ali nós levamos o kit agricultura, que é chibanca, carrinho de mão, também enxada, mas junto com horizontes agroecológicos foram mais de 60 mini tratoritos. Agora, Brasil, volta a dizer, é um país maravilhoso, mas 400 anos de escravidão. Em 1850 foi a lei da terra. Infelizmente, escravidão até hoje. É um escândalo. Sim. Como precarizar a fiscalização, a gente tem. Eu vou chegar nisso. Eu quero saber o seguinte: nós não fizemos a reforma agrária no Brasil. Teve a lei de terras. Depois a gente teve uma dita abolição em 1888. Depois a República, logo em seguida, em 1889. Só que o povo não foi incluído. Mas a lei de terras foi feita para que o negro, que alforriado, livre, liberto, não tivesse acesso à terra. Ela não foi feita para a reforma agrária. 1888, negação de novo do direito. 1920, quero te acrescentar uma: proibição de vadiagem. Ou seja, você não tem terra, não tem emprego, não tem onde morar, não pode ficar na rua. Então tem que morrer, né? Mas é isso. Mas tem uma contradição. O Brasil, desde 1930, ele figura entre as 10 economias do mundo. Como se o Brasil figura entre as 10 economias do mundo, tem essa desigualdade. O povo está passando fome, Padre João, com uma agricultura pujante. Como é que a gente vê gente passando fome, Padre João? É doloroso, viu? E os dados são cruéis, porque está mais entre o povo negro, indígena e até mesmo a zona rural. Porque o banco, ele tem negado crédito para aqueles pequenos, tem aquela pequena propriedade. Então é nesse sentido de que é uma tarefa urgente a gente combater as desigualdades e levar com que as pessoas tenham acesso à moradia digna, tenham acesso à terra, com condições de produzir, de agregar valor e de comercializar. E o território para os quilombolas, território para os indígenas, né, para as comunidades tradicionais também. Né? Então é nesse sentido de que a razão da gente estar na política, estar no legislativo, mas tendo essa sensibilidade que você tem, que o Leleco tem, que a gente tem, essa sensibilidade de que a tarefa ainda do acesso à terra e condições de produzir, ela é urgente, ela é necessária. As coisas não foram feitas lá atrás. Né? Pelo contrário, criou possibilidades de acentuar e ampliar as desigualdades. Reforma agrária, que aconteceu em muitos países ainda lá no século passado, tinha duas questões primordiais. Primeiro, não tem extensão de terra do Brasil. Nós temos áreas do Brasil, mas nós temos concentração de população em algumas áreas e nós temos a dificuldade de acesso da nossa população em outras. Então nós temos um problema grave, que é a distribuição da população e a reforma agrária, que é essa repartição da terra para a produção, para a vida digna, ela não acontece por razões óbvias. Nós temos inclusive a excrescência cartorial no Brasil, terras que foram sendo acumuladas por aqueles que nunca compraram e não pagaram um centavo, escravizaram as pessoas. E é por isso que o Padre João está aqui também tratando de um tema importantíssimo. Quem escraviza esta terra tem que ser imediatamente colocada para a reforma agrária. Quem também buscou terras devolutas, como muitos deputados aqui da Assembleia, que eu me sento com eles, estão lá com carvoarias, com monocultura de eucalipto no norte, no Jequitinhonha, em várias áreas. E é por isso que quando você olha para o sul de Minas, você encontra um território mais dividido, e quando você olha para o norte, um território onde a política de manutenção da pobreza continua para a grande concentração fundiária. Então, nós precisamos, para uma reforma agrária, de atacar os pilares do capitalismo cruel, que individualiza, que explora, que continua a colonizar e matar o nosso povo. Padre João, um tema polêmico sobre hoje o mundo do trabalho. Século XIX, século XX teve a Revolução Industrial. Século XX para o XXI teve a revolução que eu chamo da uberização, precarização do trabalho. Hoje, a maior classe trabalhadora é a que vive do trabalho precário, dos aplicativos. Eu chamo bico, Leleco. Como é que nós vamos... E essa moçada, que a gente dialoga muito dos aplicativos, se você fizer uma pesquisa rápida, de 10, 6 apoiam a direita ou a extrema-direita. Eles têm a versão a CLT,
eles têm aversão a qualquer formalização daquele trabalho. Eu digo isso para você, o PT começou como os trabalhadores chão de fábrica. Esse trabalhador não existe mais. Como nós vamos dialogar com eles para construir um projeto que inclua essa moçada? Porque essa moçada, Padre João, a maioria vem da quebrada, a maioria negra, que está aqui em Belo Horizonte, Lelé, tem 30 mil motocas. Gente que está trabalhando na motoca. E a gente dialoga com eles. Mas tem uma dificuldade concreta de dialogar com eles, porque eles são filhos do neoliberalismo. Como que a gente vai dialogar com os filhos da revolução da uberização? Eu gostaria de ter essa receita, porque é assustador. Assustador. Sabe por quê? É o pobre explorando outro pobre. Porque mesmo aquela pessoa, porque ela tem um carro, até 2 veículos, ele acha que já é um grande empreendedor. Então, está na cultura. E ele passa um dos carros para outro Uber que tem que pagar. Então o Uber tem o Uber, que ele não é um dono, não. Ele está trabalhando para uma pessoa que é pobre também, embora melhor de vida um pouco do que ele. É uma situação um pouco assustadora, porque é a pessoa lutar para negar o direito. Quando tivemos enfrentamentos de greve, de luta para ter o direito de ter uma carteira assinada, de ter uma previdência, de ter a seguridade social, hoje eu vi lá na Câmara Federal, Brasília, uma mobilização, a pessoa negando o direito. E aí nós vamos ver pessoas depois idosas abandonadas, como nós já estamos vendo nos Estados Unidos. Tem países no Japão que estão todos abandonados, excluídos. Ou seja, você está produzindo, ótimo, agora é descartado, vão ser descartados. Então, quando o governo luta, é por dizer, olha, é melhor você contribuir um pouquinho, mas você ter um caixa para cuidar da sua velhice. Então, hoje nós temos muitas pessoas, nós avançamos na questão rural, aposentadoria rural, segurado especial, avançamos muito, mas vai chegar o momento que vão ter uma multidão que não teve, então, uma seguridade, não teve uma previdência, porque ele não pensa no acidente que tem. Essa bomba vai estourar. Rubinho, vai estourar. Rubinho, eu sou historiador por formação, Padre João filósofo. E é isso que também o Juntos para Servir soma de ganho. Rubinho, em escala mundial, nós estamos vivendo a 3ª divisão internacional do trabalho. Ou seja, houve uma substituição da mão de obra humana, braçal, pela máquina. E isto promoveu uma modificação no chão de fábrica, que você diz. O chão de fábrica nosso hoje é uma realidade do trabalhador que trabalha com aplicativos, que trabalha com o setor científico, e isto vai gerar para nós um novo jeito de ver o chão de fábrica. A fábrica hoje, o que gera? Gera a possibilidade da gente reorganizar esses trabalhadores, porque o que afinal é a uberização, a terceirização, a quarteirização da mão de obra? Exatamente. É a exploração num mercado que não é formal, e a formalização é que vai te dar. Quando você cair de moto, quando você tiver um problema, você vai recorrer ao Instituto de Seguridade. Quando você procurar na velhice ter os seus direitos, você vai ter que ter a sua contribuição. Eu vi na Assembleia Legislativa um deputado que chamou uma audiência aproveitando-se dos motoboys, e pela primeira vez eu falei, eu vivi para ver trabalhador lutar contra os seus direitos. Mas veja, o processo educacional e o Brasil tem muito a crescer no setor público. É mentira quando dizem que o Brasil tem muito funcionário público, porque nós somos dos países que menos emprega a população no setor público, que é da política pública, que é de ter uma política de qualidade na educação, na saúde. Nós precisamos ter mais. Se você for olhar um déficit de servidores públicos, o Estado brasileiro, ele arrecada e ele pode dar conta de melhorar a condição de vida da população. O transporte público é um setor muito disputado, e por isso que hoje, quanto mais particular, mais individual, melhor para aqueles que exploram os trabalhadores. Nós não, estamos na lógica do transporte coletivo de qualidade, queremos um metrô de qualidade em diversas regiões, interligando a população com ônibus, com modais de transporte que possibilitem a gente ter um transporte público gratuito e de qualidade, mas não para encher o bolso das empresas. Pessoal, estamos aqui, salve família, um debate muito esclarecedor, simples de fazer e muito profundo, com essas duas figuras humanas aqui, que eu posso dizer que são meus amigos,
E, ó, eu vou estar nesse Juntos para Servir ano que vem também, viu? Já está. Já estou. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Tem 2 quadros aqui agora que eu falo que é virando o jogo. Os convidados têm o direito de fazer uma pergunta para o entrevistador. Então, Lelé, você tem uma pergunta para fazer para mim, o Padre João, e depois nós vamos com um ping-pong, um bate-bola. Eu pergunto para vocês e vocês respondem. Então, você tem o direito de fazer uma pergunta para mim e o Padre João. É o Virando o Jogo aqui na Web Solidária. O entrevistado também tem que entrar na roda de fogo. Rubinho aqui. Quando você se sentiu chamado para a política, sabia que ia ter que entregar-se de corpo e alma, ou seja, de vocação e missão para servir o outro? Olha, eu fui criado por uma grande mulher, Padre João, Lelé, que não sabia ler nem escrever formalmente. Eu devo tudo que eu sou à minha avó. Então é por ela e por aquelas pessoas que ela representa que eu estou na política. Não adianta você estar na política se você não fizer para aqueles que mais precisam, os mais pobres, para as mulheres, para os negros, o povo da quebrada. Então, Lelé, eu acho que a minha referência maior é minha avó. Uma mulher sábia, trabalhadora, que casou com um italiano e saiu do Vale de Jequitinhonha, foi discriminada pela família do meu avô por ser do Vale de Jequitinhonha. Então, acho que ela é a minha maior referência, é por ela que eu luto. Eu lutando por ela, eu luto por todos que tenha nela essa inspiração de vida. Padre João, vai lá. Vai. Então, você que conhece a realidade de Minas Gerais, já trabalhou por interior afora, e conhece também diversas realidades, né? Seja na educação, na cultura, na assistência, conhece a possibilidade do nosso povo, o sonho e a realidade do nosso povo. Importante conhecer a realidade de cada quebrada, mas é importante conhecer e identificar o sonho. O que você espera do Juntos para Servir enquanto querendo Deus e o povo na Câmara Municipal? Uma grata surpresa, uma felicidade enorme ser acolhido por vocês dois. Eu acho que a gente tem tudo a ver, a gente tem um olhar, digamos assim, um olhar para aquelas pessoas, um olhar de empatia, um olhar humanizado. A gente sabe da pujança do povo brasileiro, do Brasil. Então eu vejo no mandato do Lelé e do Padre João, no Juntos para Servir, uma highway, né, que eu chamo assim, uma avenida para a gente estar construindo junto. Porque só de vocês estarem aqui hoje é de uma felicidade enorme. Porque, assim, quando eu troquei mais ideia com o Leleco antes, falei, pô, além de tudo é músico. Além de tudo é músico, historiador, e nós vamos fazer uma conversa, Padre João, com os músicos. Porque o povo da música foi o primeiro a parar na pandemia e o último a sair. Muitas vezes, Padre João, isso que nós estamos falando da revolução da uberização, o músico também vive. Ele, quando ele chega para ser idoso, ele não tem direito algum. Então, eu acho que no Juntos para Servir, vocês trazem uma energia do povo, para a gente se transformar junto com o povo, estar com o povo. Que eu acho que é o mais importante nosso, é transformar vidas. E aquilo que eu disse antes, o Brasil tem 2 coisas fundamentais, o povo brasileiro e a sua cultura. Agora, pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer essas 2 figuras humanas, 2 grandes parlamentares. Agora nós vamos o bate-bola. Eu pergunto, vocês respondem. Tá bom? Time de futebol, Leleco? O do leitor. Time de futebol, Padre João? Simpático ao Cruzeiro, mas nunca acompanhei o jogo, nunca acompanhei futebol. Um grande sonho, Leleco? Ver a sociedade do bem viver para que a gente entenda que Deus criou tudo para sermos felizes. Um grande sonho, Padre João. É ver cada cidadão usufruindo de tudo que lhe garante a dignidade. Uma comida que você não dispensa, Leleco? Feijão. Uma comida que você... Frango com quiabo. Frango com quiabo. Sua cor predileta. Vermelho. É o vermelho. Para encerrar, o que é a vida para você, Leleco? Para um poeta inocente, a vida seria como uma poesia dessas que vão para longe, mas é o grande mistério e alegria do Criador. Portanto, como cria, a vida é para mim
a maior magia e alegria para a energia do mundo. A vida é o que nos move. O que é a vida para você, Padre João? Plagiando, né? É bonita E é bonita. Pessoal, uma pena a gente encerrar essa entrevista de uma qualidade, de uma leveza incrível. Olha, nós vamos estar aberto aqui a podcast Web Solidária. Nós vamos trazer lideranças aqui, nós vamos trazer gente importante no sentido do cenário, da política, do futebol, artistas. E aqui vai ser um espaço que eu estou chamando de seguinte: sua voz é a nossa voz e a gente vai ter várias vozes. Eu queria lançar um desafio, eu e o Padre João, para que a gente pudesse vir aqui com o Instituto Abra a Palavra, que tem feito uma parceria no interior do estado conosco, para transformar em ponto de cultura este lugar que é para nós o que a Margarete Menezes do governo Lula faz. Transformar em cultura viva, ponto de cultura, lugares como esse. É isso. Beleza? Estreando bem, né, pessoal? Estreamos bem, nós vamos para cima, acreditando no Brasil, acredite nos seus sonhos, a gente possa fazer um mundo melhor, mais igual. O Brasil, como diz a molecada, é da hora. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Lelé. Obrigado, Padre João. Vamos para cima, pessoal. Agora nós vamos aonde? Lá na Favela da Serra, o segundo maior aglomerado do Brasil. Nós só perdemos para a Rocinha. Vocês vão ver lá que coisa maravilhosa. Beijo para vocês. Valeu!